sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. No dia de hoje, nós vamos conversar com um amigo muito querido do nosso coração, nosso irmão Geraldo, nosso Antônio Geraldo. Ele é médium do Centro Espírita Leon Denis, do Centro Espírita Antônio de Aquino, e faz parte do colegiado, que dirige o Centro Espírita Antônio de Aquino. O Centro Espírita Antônio de Aquino, para quem não conhece, é onde está a obra social Antônio de Aquino. Na verdade, começou o Centro Leon Denis, ele começa com estudo, com obra social, e chega um momento, há 40 anos atrás, acabou de fazer 40 anos, o Centro Espírita Antônio de Aquino. Inclusive, os companheiros que quiserem poderão acompanhar a live de 40 anos e da inauguração da questão digital, do canal do Centro Espírita Antônio de Aquino. Mas hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. E o nosso irmão Antônio Geraldo, ele vai responder algumas questões, já que ele temos observado o critério, o cuidado que ele tem na recepção, em passar a mensagem. Então eu acho que a experiência dele vai ser muito boa para todos nós. A gente sempre aprende nessa troca. O próprio Altivo, ele nos falava que existem questões dentro desse trato mediúnico que a gente não encontra em livro algum. Então é trocar. Então, meu querido Geraldo, como é que você se descobriu médium? Em primeiro lugar, o meu abraço aos companheiros que nos acompanham e que nós possamos ter momentos úteis com relação à mediunidade. Eu tive eu tive conhecimento do que de que eu era realmente médium já próximos de 40 anos, mas mesmo assim com uma certa limitação. Os fenômenos sempre me acompanharam. Eu morava nasci lá na cidade de Canaã, no interior de Minas. Tinham 3 ruas. Na verdade, essas ruas eram entre morros. E elas, em vez de rua, eram chamadas de grota. Então existia a grota de baixo, a grota do cemitério, que ficava ali no meio, no centro da cidadezinha, começava ali no centro da cidadezinha, na praça, que era a do cemitério, e tinha a grota de cima. E eu, nessa rua principalmente, onde tem o cemitério até hoje, eu tinha percepções que me assustavam muito. Então eu via lá corpos dentro do caixão, olhando para mim, às vezes com lamentos, às vezes rindo para mim. E era realmente uma coisa muito sofrida, porque eu era muito novo, então era bastante complicado para mim. E além disso aí, eu tinha também na nossa casa, que era pequena, eu dormia com meu pai no quarto. Minha mãe desencarnou, eu tinha 3 anos, aliás, e eu fui fui morar com meu pai. Eu continuei morando com meu pai, sozinhos, e de noite lá, quase todas as noites, tinha lá um espírito lá que ele cismava lá de riscar um fósforo ali e jogava atrás lá de um baú que a gente tinha lá no canto do quarto, daqueles baús de tampa abaulada, daqueles antigos mesmo. E quase sempre ele ia lá, riscava o fósforo lá, não olhava para mim nem nada, mas eu via ele riscar o fósforo e sair do quarto e ir embora. E aquilo me apavorava. Eu falava com meu pai e o meu pai dizia que aquilo era besteira, que não tinha nada daquilo não.
E eu ia lá procurar o fósforo atrás do baú, realmente não tinha fósforo nenhum. Então eu ficava achando que aquilo era coisa da minha cabeça, mas hoje eu sei que não era coisa da minha cabeça. Bom, eu vim para o Rio de Janeiro muito jovem, aqui no Rio, vim para cá com 13 anos e continuei ainda notando alguns fenômenos. E mais tarde eu fui assistir um filme, já estava na minha adolescência, já quando era permitido, né? A gente enganava lá, dizia que tinha 18, mas não era. Fui ver um filme de terror que eu gostava, lá no Cinema Imperator, Cine Imperator, e no Meia, lá na Dias da Cruz. E aí eu fui ver o filme, terminava o filme morrendo de medo, né? Agora você vê que besteira. E eu saindo daqueles corredores grandes ali daquela galeria, eu senti que tinha alguma coisa me seguindo. Eu olhava para trás e não via nada. Ia embora. Cheguei na rua e senti a mesma coisa. Parava, olhava e nada. E daqui a pouco eu me vi correndo no meio da rua que nem doido, né? E na verdade era alguém realmente que estava me seguindo, porque fiz ligação com ele. Isso eu estou sabendo, aprendi isso depois. E o meu contato realmente, né, para entender o que era o fenômeno mediúnico e que eu era médium, aconteceu, a gente pode dizer assim, entre aspas, né, por acaso, quando eu conheci uns amigos que moravam lá em Palmares, ali em Pati do Alferes, e lá também tinha um sítio da família da minha esposa. E lá então eles faziam a reunião, faziam um culto no lar, e eu cheguei um dia, eles estavam fazendo o culto no lar, e eu ouvi perguntas do livro dos espíritos. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Eu sempre gostei muito de ouvir coisas dos espíritos, apesar de ter medo. Bom, aí os estudos foram sendo desenvolvidos, só entre nós ali. O tio da minha esposa, ele nos perguntou se a gente não queria abrir um terreiro ali para manifestação dos espíritos, né? E isso aí aconteceu. E eu incorporava o espírito com uma facilidade impressionante. Eles faziam de mim o que queriam, que eu não conhecia, não sabia de nada. Eles me tomavam, eu pulava que nem pipoca lá na sala, falava o que eles mandavam, cantava em línguas estranhas, que eu não conheço, não sabia nem o que estava dizendo. Enfim, falava o que eles queriam. E o meu tio, né, que é o tio da minha esposa, que ele era experiente nisso, trabalhou muito tempo na Umbanda, no Candomblé, então ele sempre dizia, caramba, você, rapaz, é impressionante, parece que você já tem 10 anos de mediunidade. Eu falei, eu nunca vi isso, não sei nem o que é isso. Bom, a gente ficou lá um tempo, mas depois as coisas mudaram, né? E na próxima resposta a gente vai esclarecer melhor o que aconteceu. Ah, certo, meu amigo, certo. É muito interessante essas questões da infância, né? Essas questões ligadas à adolescência, e com certeza os ouvintes vão se descobrir muito nessa fala, não é? Agora é assim, né? Esse começo da tarefa mediúnica com a orientação espírita, não é? Porque a gente sabe, como você falou, as coisas surgem assim quase que de repente. Não é de repente, mas a gente encara como de repente porque é a hora em que a gente começa a ter atenção. Eu queria saber o seguinte, como é que foi essa orientação doutrinária espírita desse começo da mediunidade? Como eu estava falando, o começo dos meus trabalhos, das minhas tarefas como médium, né, não foi com orientação espírita, não foi, e foi bastante sofrida porque nós estávamos entrando na fascinação, porque a gente acreditava em tudo que era dito ali sem ter um ponto para analisar, né, um ponto para fazer algumas observações. Às vezes aconteciam coisas que eu não ficava satisfeito, que eu não, eu ficava contrariado com aquilo, mas eu não sabia por quê, eu não tinha informação. Bom, aí esse meu amigo que trabalhava lá também, ele trabalhava nesse terreiro, vamos dizer assim, né? Ele já trabalhava, já conhecia a doutrina espírita, ele e a esposa dele.
Então começaram a acontecer algumas coisas lá que a gente fazia papel ridículo mesmo. Então era pura fascinação mesmo. E a esposa desse meu amigo virou e falou assim: "Ô, amor, preste bem atenção, você conhece a doutrina espírita. Você conhece bem. Você não acha que tem alguma coisa errada nisso tudo aí, não? Como é que alguém, porque a gente quis, né? Esse meu amigo sugeriu que a gente estudasse o livro dos médiuns, e aí o tio virou e falou que não, pelo amor de Deus, o livro dos médiuns vai trazer uma confusão danada na cabeça de vocês. Tire isso da cabeça de vocês, não vamos estudar o livro dos médiuns não, vocês vão ficar perdidinhos. Aí foi que quando entrou então a esposa, né, desse meu amigo, e ela fez essa observação, e ele imediatamente falou. A gente fazia psicografia lá, era uma coisa bastante complicada para mim. E aí ele então foi contrário, né? Então houve ali um atrito ali, a gente se separou, e então nós fomos lá para a casa dele, que era ali vizinho, né? Fomos lá para casa e continuamos lá fazendo o nosso culto no lar. E aí um dia nós fomos fazer a psicografia. Já era uma coisa mais tranquila, mas aí eu entrei para o Leon Denis. E aí comecei a estudar, eu fui vendo algumas coisas, fui avaliando e conversei com ele. Aí ele falou assim: "Geraldo, faz o seguinte, faz uma carta lá, eu sei que lá tem orientação dos espíritos, faz uma carta lá e pergunta, fala sobre o que nós fazemos aqui e como é que, se a gente tem proteção." Eu fiz a carta, o doutor Herman respondeu. Ele disse o seguinte: "Vocês lá, vocês estão atendendo espíritos sofredores daquela área, podem continuar, nós estamos aqui observando. Tenham cautela, podem trabalhar, que nós vamos ficar ali olhando como é que está transcorrendo o trabalho. Mas vocês estarão ajudando espíritos sofredores." Então, a partir daí, todas as minhas tarefas mediúnicas passaram a ter a orientação da doutrina espírita e a orientação do meu grande e saudoso amigo Altivo. Ele, então, foi e é o meu paradigma com relação à mediunidade, assim como meu pai sempre foi o meu paradigma na questão da moral, na questão da honestidade, né? Ele sempre me ensinou a honestidade. E o Altivo, ele sempre me ensinou cautela, muita cautela com relação a descrever os fenômenos mediúnicos, aquilo que vê, tomar muito cuidado, porque o médium precisa ter cautela, porque senão ele pode ser obsidiado e pode entrar ali pela fascinação e ter dificuldades muito grandes e perder a oportunidade que a mediunidade oferece para cada um de nós. Geraldo, e aí a gente tem tido assim muito cuidado, né? Respeitando o carinho dos ouvintes, dos amigos da rádio e até os amigos do movimento espírita que ouvem e veem na rádio um ponto de orientação doutrinária. E com certeza ela o é. Ela é para todos nós, ela é para aquele até que está ouvindo e não tem esse contato com a mediunidade, e muitas vezes as coisas passam de uma forma até distorcida, levando a desilusões e até a desistências, né? Hoje em dia, a gente é só abrir o nosso e-mail, nossa caixa de mensagem, sempre tem alguém que está pronto a entrar em contato com o anjo da guarda, que quer passar uma mensagem, tudo isso. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, né? Qual o cuidado do médium ao passar uma mensagem ao público? Você aprendeu isso? Compartilha conosco, Geraldo. Vai ser muito bom. Com relação, né, às mensagens, né, que o médium recebe, eu vou passar para vocês a minha experiência
eu vou passar o que eu sinto, tá? E baseado nos estudos doutrinários espíritas, Livro dos Médiuns, Lá no Invisível, André Luiz e outras obras que a doutrina espírita nos oferece. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui é aquilo, é a minha experiência, tá? Outros terão outras informações que complementarão, né? Com certeza também será útil, né? Então, o médium, ele tem que ter muita cautela. Eu vou falar da psicofonia, né? Quando eu comecei na psicofonia, eu fui enganado muitas vezes. Eu fui enganado. Eu achava que estava transmitindo uma mensagem de um espírito. Não vou dizer que seja um espírito ruim, né? Mas é um espírito que não vou dizer que seja um espírito bom, né? Mas na minha cabeça era um espírito bom, né? E muitas vezes sempre quando eu termino as minhas psicofonias, as psicofonias que eu participo, eu fico muito sofrido, porque eu sempre fico achando que o espírito queria dizer mais coisas e que eu não fui um fiel intermediário. Isso me incomoda muito. Eu demoro muito a ouvir, sabe? Eu demoro muito a ouvir aquilo que o espírito transmitiu. Então, lá no início, como eu estava falando para vocês, eu fui enganado, porque eu achava que aquele espírito, depois quando alguém vinha fazer um comentário, a gente não tinha assim, não gravava sempre, então não era fácil. Então eram os amigos me falavam mesmo. Alguns faziam uns comentários, pô, esse espírito foi muito assim, muito assado, e eu ficava muito calmo mesmo, porque eu não tinha tantas experiências assim, né, ou tanta cultura espírita para chegar e separar o joio do trigo, né? Então eu fui sim, então eu fui me tornando cada vez mais cauteloso. Um dia o Altivo estava lá, ele foi fazer o estudo lá no Centro Espírita Antônio de Aquino, e normalmente quando ele ia, ele fazia também a psicofonia. E aí ele chegou assim para mim e falou assim, não, Geraldo, você faz a psicofonia. Eu falei, mas seu Altivo, o pessoal quer ouvir a sua tradução. Ele falou, então você faz a palestra. Eu falei, não, senhor, ainda não faço palestra, não vou. Mas você pode fazer? Não. Eu nunca fiz a palestra. Ele falou, então você vai fazer a psicofonia. Eu falei, tá bom. E aí eu fiz a psicofonia e o espírito se identificou no final como Antônio de Aquino. E aí ele virou para mim depois, conversou, né, com aquele jeito dele, aquele jeito de paizão, né? Ele falou assim, você tem certeza que é o Antônio de Aquino? Aí eu falei assim, bom, certeza absoluta não tenho não, mas eu acho que foi. Por que você acha que foi? Eu falei assim, não sei, porque eu acreditei nele. Ele falou assim, olha só, você seja muito cauteloso quando você transmitir uma mensagem de um espírito. Seja muito cauteloso, eu vou te dizer até porque eu passei anos e anos para compreender o pensamento de Antônio de Aquino, tá? Então quando você for identificar ou você achar que é o Antônio de Aquino, você pensa direitinho, pensa mesmo e só fale que é ele se você tiver certeza absoluta que é. Do contrário, não diga que é ele, tá? Porque as pessoas vão te martirizar. As pessoas vão ouvir e vão dizer que não era e que você está aí, vamos dizer assim, maculando a tarefa mediúnica, tá? Então você seja cauteloso. Você tem a mediunidade, você tem a possibilidade de ouvir e transmitir o que os espíritos estão te passando, mas você seja cauteloso, muito cauteloso, todas as vezes. Se você não tiver a certeza absoluta, não fale. E uma outra coisa que nós temos que ter muita cautela também. Eu aprendi isso principalmente nas comunicações, nas preces para desencarnado. Então nós sabemos que na prece do desencarnado,
ali chega um número enorme de espíritos com suas dores, com suas angústias, com as suas aflições, com vontade de falar para os seus parentes que estão ali, que eles na verdade estão vivos, que eles estão bem, ou que eles estão socorridos, e a minha mediunidade me permite sentir todo aquele ambiente. Então é uma força daquelas pessoas que estão ali encarnadas, querendo ouvir a mensagem do parente amado que desencarnou, querendo ouvi-lo, e se você não tiver cautela, você vai se deixar levar pelo chamamento da pessoa e também pela vontade do espírito se manifestar, porque como Kardec diz, os espíritos eles querem falar, os espíritos desencarnados querem falar. Então a gente precisa ter muita cautela, porque senão a gente vai acabar transmitindo a ideia de um espírito que não estava escalado para aquele momento. Então isso é uma cautela que eu sempre tenho. A gente tem que ver direitinho, porque às vezes determinados espíritos passam para nós uma ideia, se nós traduzirmos aquela ideia sem a cautela necessária que eles dizem que nós precisamos ter, nós poderemos causar uma dor àquelas criaturas que estão em busca de paz, não estão em busca de sofrimento. Elas estão procurando esclarecimento e uma palavra pacificadora. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai falar coisas que poderão ferir aquela criatura. Então, a gente tem que ser cauteloso para não ser mistificador, para não ser mistificado. Porque esses espíritos que falam e passam na frente daquele que está na escala, isso só acontece porque o médium ele permite, porque o médium não é vigilante, e aí ele então capta aquele pensamento que está mais próximo dele, que é exatamente do espírito que está ali no padrão vibracional dele. Então é muito mais fácil você entender esse espírito que está na sua faixa vibracional do que os outros espíritos que estão numa faixa muito acima. Tá? E apesar de que nesse momento a gente sobe um pouco mais até eles, né? Então a gente percebe com maior clareza esses espíritos sofredores que estão assim no mesmo nível vibracional que nós. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Comunicar é ser cauteloso, é analisar aquilo que vai falar. Isso é muito rápido, a gente não tem tempo para ficar pensando se vê isso ou não. Então a gente primeiro tem que pedir a Deus, tem que pedir a Jesus, tem que pedir aos nossos guias espirituais para nos ajudarem, para que nós não maculemos a tarefa da mediunidade e a tarefa que os espíritos amigos projetaram para aquele momento ali, que é sempre consolação e esclarecimento. Tá bom? Obrigado, meus amigos. Eu espero ter podido colaborar de alguma forma, trazendo aqui as minhas experiências, que não são assim grandiosas, mas é alguma coisa que muitos de nós médiuns temos. Um grande abraço para todos. E assim, amigos, nós assim somos muito gratos, a gente sempre é grato pelo trabalho dos médiuns, mas a gente também é muito grato por esses médiuns, né, que na atualidade se dispõem a compartilhar as suas experiências, essa troca. No passado tivemos muito Chico Xavier, tivemos Dona Ivone Pereira, né, contando, até o Divaldo contando alguma das suas dos seus fatos mediúnicos. É muito interessante isto. E hoje a mediunidade continua, porque a doutrina é espírita, é a doutrina dos espíritos. E é sempre bom a gente conversando com médiuns modernos, pessoas que estão em plena atividade, para que a gente consiga manter essa fidelidade. Essa fidelidade aos amigos espirituais, essa fidelidade ao bem, essa fidelidade a Jesus, para que a doutrina continue a desempenhar esse papel de um consolador prometido, mas um consolador assim, de verdade, né? Um consolador com consistência, um consolador que aponta caminhos, né? Que orienta, que ajuda a gente a se posicionar diante do próprio processo reencarnatório.
Obrigada, Antônio, obrigado, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, e até o próximo programa, em que estaremos mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.